Alô, então vamos começar hoje essa live sobre dízimo. A gente vai estar falando tudo aqui a respeito de dízimo. Eu só vou esperar aqui o pessoal ir entrando. Eu já vou estar dando início na live. E assim, a gente vai estar falando desde as partes diretamente bíblicas, tá bom? Até as partes mais espirituais sobre essa questão do dízimo. Já entrando na questão da Kabbalah, só me deixe pegar aqui já o diagrama das Sefirot. Bom, acho que esse aqui serve mesmo. Esse aqui é um para fazer mapa da alma, tá sem os nomes, mas vai dar para entender. Bom, vamos começar então com essa live sobre dízimo, tá? Como sempre, a live vai ficar salva. Sim, tudo bem, tudo bem. Shalom, como vocês estão? Vou entrando aqui. Bom, então vamos lá. A perspectiva que eu vou estar passando aqui é, obviamente, a perspectiva judaica sobre o dízimo. Vou estar falando quem tem que dar o dízimo, como dar o dízimo, da onde que vem, quantos dízimos são, a perspectiva da Kabbalah, os benefícios espirituais de se dar o dízimo, enfim, estudo aqui nessa live. Então, como é um assunto um pouquinho extenso, eu estava até agora preparando material, por isso que eu falei que a live iria ser ao meio-dia aí do Brasil e eu acabei me atrasando uns 30 minutos, não é por mal, estava acabando de fazer algumas anotações aqui, né? Então, vamos lá. Primeiro, a origem do dízimo. Segundo o Midrash, a origem do dízimo está em Gênesis capítulo 14, versículo 20, quando Abraão dizima do que ganhou na guerra a Shem, o filho de Noar, conhecido pelo título de Malquisedec, tá bom? Aquele personagem que vocês conhecem como Melquisedeque, na verdade são duas palavras, Malki, meu rei, Sedec, justo, meu rei justo, né? E essa pessoa, segundo a maior parte das opiniões, segundo o Midrash, é Shem, o filho de Noa, sim, um dos três filhos de Noé. Esse é o Malquisedec, não é uma pessoa que apareceu do nada, é simplesmente o filho do Noah, tá bom? Do Noé, tá? Em português. Então, ele deu o dízimo a Malquisedec em Shalem, que é Jerusalém, tá? Para quem não sabe também, Salem, né? Eu creio que seja assim em português, é Jerusalém. Então, Malquisedec, Shem, o filho de Noa, era sacerdote onde é hoje Jerusalém, tá bem? Então, posteriormente nós temos Jacó em Gênesis 28, 22, onde ele promete dizimar de tudo que Deus lhe der. Então nós vemos que nesses dois casos, eles estão dizimando de tudo, estão dando tudo mesmo, dinheiro, posses, animais, alimentos, tá? Colheita, enfim, tudo. Posteriormente, tá? A Torá traz vários preceitos para Israel quanto aos dízimos, porém que apenas tratam dos produtos agrícolas e dos animais. Porém, não temos uma parte que fala especificamente do dinheiro, pelo menos não de forma direta, mas a gente vai estar vendo aqui algumas questões sobre isso. Então, começando aqui, nós vamos estar falando agora dos 6 tipos de dízimo ou dos 6 tipos de oferta que nós deveríamos estar fazendo, tá? Ou melhor, que a Torá prescreve, tá? Então, primeiro, nós vamos ter o que nós chamamos de terumá. Então, em Números 18, vemos a terumá que era dada apenas na terra de Israel e era destinada aos sacerdotes, pois eles serviam ao resto do povo espiritualmente, e por conta disso não podiam se ocupar com trabalhos normais. Nos exílios, por exemplo, na Babilônia, o povo de Israel não dava terumá. Essa oferta, a terumá de Números, capítulo 18, era apenas para os sacerdotes, que vinham da tribo de Levi, mas os sacerdotes não são os levitas, tá? Tem gente que confunde às vezes os sacerdotes com os levitas, e são dois grupos diferentes. Já em Números 18, versículo 8 em diante, vemos que o Eterno disse a Arão: Eis que te dei o encargo daquilo que é separado para mim.
tudo aquilo que os filhos de Israel consagrarem, eu te dou. E vamos para o versículo 11 do capítulo 18, onde ele diz que tudo aquilo que é erguido em gesto de apresentação, dou-o a ti. Entretanto, isso não era um dízimo, e sim uma oferta que poderia variar de acordo com o coração da pessoa. Tá? Então essa oferta era especificamente para a casa de Arão, para a família de Arão, tá? Então, e podia variar, tinha uma pessoa que podia dar 50%, sei lá, pessoa que deu 20%, era a oferta movimentada, como vocês podem ver ali no capítulo 18 de Números. Isso tudo era para suprir os sacerdotes, já que eles se ocupavam e se preocupavam, estavam o tempo todo encarregados de sustentar a todo o povo espiritualmente. E por conta disso, não podiam ter um trabalho normal. Os sacerdotes, eles não dizimavam, tá? Porque eles só recebiam o dízimo, tá? Porque eles trabalhavam no templo, viviam no templo, então eles não dizimavam, eles recebiam do dízimo e, enfim, eles não podiam fazer mais nada, né? Era diferente do que a gente vai ver agora, que é o dízimo dos levitas, que, como eu disse, muita gente confunde os levitas, tá? O que poderiam ser chamado talvez de sacerdócio levítico, com os sacerdotes, tá? São duas classes, dois trabalhos diferentes. Os levitas, eles ficavam espalhados pela terra de Israel, já os sacerdotes era lá só em Jerusalém, no templo, tá bem? Ou talvez tenha algum outro lugar, mas normalmente lá em Jerusalém, tá? No templo. Então, a gente vai ter agora o primeiro dízimo, o dízimo para os levitas. O que a gente viu até agora não é chamado dízimo, é chamado terumá, tá? Que é uma oferta para os sacerdotes. Então, nós vamos ter aqui o primeiro dízimo, o dízimo para os levitas. Em Números 18, 21 a 24, tá? Capítulo 18, do versículo 21 a 24, nós vamos ter o que nós chamamos de Maaser Rishon, ou primeiro dízimo, que era o dízimo do povo aos levitas, tá bem? Então, o povo ia lá e dava esse dízimo aos levitas. E a gente vai ter em Números 18 também, capítulo 18, do versículo 25 até o 32, a Terumat Maaser, que era o dízimo do levita ao sacerdote. Os levitas dizimavam ao sacerdote. O levita, ele também serviu ao povo, principalmente ensinando Torá. Entretanto, eles não tinham um nível de entrega tão alto quanto os sacerdotes. Os levitas, eles viviam espalhados por Israel. Eles ensinavam Torá, professores de Torá, enfim, talvez rabinos, né, na época do templo. Entretanto, o sacerdote, os que estão no sacerdócio, eles ficavam o tempo todo ali com um nível de entrega muito mais alto e não podiam mais realmente fazer nada, tá? Já os levitas, eles podiam ter algumas posses ali. O que eles não receberam foi herança na terra, tá? Existem, vamos dizer assim, 13 tribos em Israel, tá? Porque nós temos 12 que recebem herança, e nós temos os levitas, que não recebem herança. Mas claro, nós chamamos de as 12 tribos de Israel e tudo mais, mas lembre-se que eram 12 filhos de Jacó, tá? 12 filhos de Jacó, e os 2 filhos de José, eles recebem herança junto com os outros 11, né? Deveriam ser 11 filhos de Jacó, ou seja, ficariam 13 heranças. Só que os levitas, eles receberam o eterno como herança. Então, na prática, a terra foi dividida em 12, tá? Porque tira o José, fica 11, soma mais 2, os filhos de José, 13, só que os levitas não recebem, então 12 divisões de terra ali, que é o que nós temos. E os levitas, quem estudar um pouco de geografia bíblica vai ver que o levita, eles recebem algumas cidades, tá? Mas eles não recebem um território amplo, como é o caso de Judá, Naftali, enfim, as outras tribos de Israel.
E os levitas, eles serviam o povo principalmente dessa forma, ensinando o Torá. Eles eram os responsáveis por isso. E óbvio, os sacerdotes, tá? Eles vêm de famílias específicas de dentro da tribo de Levi, tá? Então, só para que fique claro, levitas, principal encargo em ensinar a Torá, recebiam o dízimo do povo, e os levitas, eles tinham que fazer o terumat maaser. Eles tinham que dizimar desse dízimo que eles recebiam para os sacerdotes, tá bem? Aqui fomos até o terceiro caso, então, primeiro, terumá, maaser rishon, né? Terumá direto para o sacerdote, maaser rishon, primeiro dízimo, e terumat maaser, dízimo do dízimo dos levitas, tá? Vamos então agora para o quarto caso, o chamado segundo dízimo. Em Números 14, há o segundo dízimo, que deveria ser comido apenas em Jerusalém, ou seja, era agrícola também, tá? Por ser muito santo, era um dízimo que era específico, produtos agrícolas que deveriam ser levados e comidos em Jerusalém. Entretanto, caso a pessoa ela quisesse, ela poderia resgatar esse dízimo com dinheiro, ou seja, ela trocava, né, o dízimo ali, eu tenho que dar um cesto de fruta, né, da minha colheita, é o meu dízimo, o dízimo é 10%, tá, pessoal? Eu já vi pessoas indo me perguntar, me explica sobre o dízimo de 1,30 avos que eu olhei, não existe isso. O dízimo, ele fala de 10%, tá? A palavra dízimo já se explica por si só. Então, eles têm o 10% daquela pessoa foi uma cesta. Ela poderia vender essa cesta ou ela mesma ver quanto que ela cobra pelo pêssego, vamos dizer que seja pêssego. Não, pêssego em Israel está muito longe. Figo, tá? Pêssego em Israel é complicado, mas figo. Ela pega aquela cesta, vê, eu venderia isso aqui por 20 shekel. Ok, 20 shekalim, então eu vou trocar aqui, eu vou comer esses 20, esses figos, só que eu vou pegar esses 20 shekalim, e daí lá em Jerusalém a pessoa ela ia com aqueles 20 shekalim, ela ia comprar comida, tá? Comida mesmo, lá em Jerusalém ia comer lá. De certa forma, a santidade que estava na comida, ela era passada para o dinheiro e depois ela ia lá em Jerusalém e ela ia ter que comer isso aí lá em Jerusalém, tá bom? E não podia ser consumido fora de Jerusalém, esse dízimo consagrado, tá? Então, aqui foi o quarto caso, o caso do segundo dízimo. Vamos agora para o caso do quinto dízimo, tá bem? Naquela época existia moeda, o shekel era moeda, só que era uma moeda de prata, tá? Inclusive hoje o dinheiro em Israel é também chamado de shekel, tá? Deixa eu até, aqui ó, não vai estar aqui, mas enfim, é chamado de shekel lá. Aqui eu posso mostrar algumas moedas para vocês, provavelmente vai, olha aqui, para quem quer ver, isso aqui é o dinheiro de Israel, uma nota de 50 shekalim, tá bom? Aqui tem hebraico, ó, vocês podem ver aqui, ó, shekel, tá? Se mantém ainda o nome bíblico. Isso aqui é enfim, 50 shekel vale aproximadamente uns 70, 80 reais, tá? Então, continuando aqui, a gente vai ter o quinto caso. O outro dízimo, né? O pessoal chamaria assim, até poderia ser chamado terceiro dízimo, mas os rabinos não chamam assim, né? Que está em Deuteronômio 28, versículo 29, tá? 28, 29. Ok? Tá. Aqui, no capítulo 28 ou 29, nós vamos ver que a cada 3 anos, depois do ano sabático, houve, né, o ano sabático, então nós teríamos o dízimo, depois de 3 anos, que era aos pobres, ou seja, mais um dízimo, que o povo ia lá tirar 10% e dá para alimentar os pobres. Porque, para quem não sabe, no ano sabático, os pobres eles tinham muita fartura, porque não se podia plantar na terra, tá? Só que, claro, quebraram muito essa lei, assim, por 480 anos, inclusive o cativeiro na Babilônia, ele foi devido ao tempo que o povo não deu descanso para a terra, né? Se trabalhava 6 anos, podia se plantar 6 anos na terra, e 1 ano a terra tinha que ficar parada, tá? Até hoje se guarda isso lá em Israel, 1 ano, daí tem até assim terras falar aqui, a gente guarda, né, o período de Shemitah, tá bom? Que é o ano sabático. Então, esse era para os pobres.
Aqui, então, o sexto caso, o dízimo dos animais, né, que está em Levítico, capítulo 27, versículo 32. Era dízimo, todo dízimo de vacas e ovelhas, tá bom? Ok? Então, vemos que nessas 6 categorias não há nenhuma obrigação explícita em dizimar dinheiro ou outras posses, além de produtos agrícolas e animais. E ainda não eram todos os produtos agrícolas, tá bem? Agora fica a pergunta: o dízimo de dinheiro é uma obrigação? Ele vai estar vendo aqui. A gente já entra em um outro ponto. Então, até aqui a gente citou os casos que aparecem diretamente na Torá, tá bom? Torá, sempre repito, nunca é demais, 5 primeiros livros de qualquer Bíblia, tá? Então, vocês viram aqui o que eu li foi que basicamente Gênesis, Levítico, Deuteronômio, Números, né? Então, vamos aqui para as 3 opiniões. Existem 3 opiniões dentro do judaísmo, basicamente, tá? Então, a primeira opinião: a obrigação de dizimar do dinheiro que tem... a obrigação de dizimar do dinheiro vem da Torá, vem da Bíblia, tá? Para que vocês entendam. Existem versículos que nos mostram isso. Um dos que defendem essa posição, tá, que é uma obrigação da Torá, é, por exemplo, o Gaon de Vilna, tá? Ele defende isso, que é uma obrigação da Torá, uma obrigação diretamente bíblica a gente dizimar do dinheiro. E a gente vai ver, por exemplo, em Malaquias 3:10, que é do tempo, Malaquias era do tempo de Esdras, tá? Eu creio que seja do rei de Esdras. E segundo o Sefer HaChassidim, Malaquias 3:10 fala de dinheiro, tá? Porque lá não fica muito explícito isso, né? Se você já leu Malaquias 3:10, não aparece tão explicitamente, a gente vai ver um pouquinho mais depois sobre isso. E em Provérbios 3:9 fala: honrai a Deus com as vossas posses e com as primícias das suas colheitas, tá? Então nós temos aqui em Provérbios 3:9 posses, né? Que envolve, enfim, o que você tenha, todas as suas posses. Dinheiro também é uma posse, né? Claro que posse pode ser referido mais como talvez no meu carro, sei lá, minha cadeira, a cadeira que você tem em casa, o seu carro, a sua casa, enfim. Mas enfim, deixa eu ver aqui. A segunda opinião: não é uma obrigação da Torá, mas é uma obrigação rabínica, que veio posteriormente. Quem defende um dos que defendem, né, essa opinião é o Rav Yaakov Halevi, ou Maharil, tá bom? Então, essa segunda opinião não é uma obrigação. A primeira opinião, como eu falei, não é uma obrigação da Torá, tá? Primeira opinião é uma obrigação da Torá. Segunda opinião, não é uma obrigação da Torá, mas é uma obrigação rabínica. Terceira opinião, não é uma obrigação da Torá e nem rabínica, mas sim um bom costume. E assim opina, por exemplo, o Maharan de Rothenburg, tá? Então, são 3 opiniões nas quais os rabinos se dividem. Entretanto, você pode ver que aqui nenhum deles fala que não se deve dizimar do dinheiro. Os 3 concordam sim que deve se dizimar do dinheiro, só que eles variam. Um diz que é pela Torá, outro diz que é rabínico e o outro diz que é por um bom costume, tá? Então, claro, não é só uma pessoa, são grupos de opiniões, né, que se dividem, enfim, nesses 3 grupos. Então aqui a gente vê aqui claramente que dentro do judaísmo sim se dizima do dinheiro, tá? Agora vamos para uma outra parte aqui desse vídeo. Quem está obrigado a dar o dízimo? Quem deve dar o dízimo? Vamos pensar assim. Primeiro ponto, como vocês podem ter visto no que eu li no começo aqui, o dízimo é uma lei social que visa dar sustento aos pobres e aos ministros religiosos, tá? Então essas 2 classes, o dízimo, ele serve para isso. Para sustentar o pobre, para fazer uma justiça social, dar o sustento àqueles que não têm, tá? E sustentar os ministros religiosos que se ocupam só, no caso, de servir ao Eterno. Segundo ponto, há muitos benefícios espirituais e eles não são poucos. E agora a gente vai estar discutindo um pouquinho sobre isso que eu acabei de ler. Então, primeiro, discutindo o primeiro ponto.
Dessa forma, os dízimos são uma forma de justiça social, que devem ser dados para as pessoas pobres ou que se ocupam totalmente no ensino e estudo da Torá, da palavra de Deus, da Bíblia, da lei de Deus. E dessa forma, não tem tempo para se ocuparem em empregos tradicionais. Tá? Então, essas duas pessoas que são pobres e não têm condições, e pessoas que se ocupam em ensinar Torá, tá? Os dois casos. Os dízimos não devem ser dados a pessoas ricas, tá bom? Não devem ser dados a pessoas ricas, e sim esses dois grupos, pessoas que se ocupam totalmente do ensino e vivem da palavra de Deus, enfim, ou que são pobres, que não têm o suficiente, tá? Então, agora vamos para o segundo ponto, o caso das promessas. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à tesouraria do templo, e que haja alimento na minha casa. Provem-me agora nisso, diz o Eterno dos Exércitos, se eu não abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vocês bênçãos, até que sobreabunde, né? Até que você não tenha tanta bênção que você não tenha onde guardar, já não tem o que fazer com aquilo. E isso é uma promessa aqui, ó, e olha que Deus diz, provem-me. Tá? Nós normalmente não devemos provar a Deus, mas aqui ele está dizendo, provem-me nisso. Se vocês derem o dízimo, provem-me nisso. Se eu não vou abrir as janelas do céu e vou dar para vocês até que sobreabunde. E como eu disse aqui, o Sefer HaChassidim, ele vai dizer que está se tratando sim de dinheiro, tá? Então a gente vai ter aqui um caso muito interessante sobre essa questão do enriquecer, né? A gente tem em Deuteronômio 14, versículo 22, uma frase um pouco curiosa, né? Vai dizer assim: dizimarás da tua colheita. Por que fala duas vezes aqui? Dizimarás. Bom, a palavra teaser, tá? Que significa dizimar, ela pode ser lida como teasher, que significa enriquecer. Por que isso, gente? Porque a gente vai ter, deixa eu ver se eu acho um papelzinho aqui, a letra Shin, né? A gente tem aqui a letra Shin, tá? E o Shin ou Sim. O que vai mudar do Shin ou do Sim, aqui ó, eu tenho aqui um Shin e aqui um Sim. É que o pontinho, ele muda de lugar, tá? Poxa, peraí. Força do hábito. Melhor agora. Tá, assim. Essa aqui é a forma para escrever com a mão. Enfim, desculpa. Aqui, então nós temos o Shin. O Shin é a mesma letra, com um pontinho aqui, mas o pontinho pode estar aqui e às vezes esse pontinho não aparece, né? Então a gente pode ler o Shin tanto como S como SH. Só que o que muda aqui, tá? Quando você lê com S, vai estar falando dizimar, e quando você lê com SH, vai estar falando enriquecer. Dessa forma, você pode ler, em vez de dizimarás da tua colheita, né? Dizimará, porque no português traduz dizimarás, mas enfim, é dizimará, é isso que está lá, teaser, tá? Então, dizimará da tua colheita. Os sábios vão nos dizer que aqui você deveria estar lendo dizimarás e enriquecerás. Amém? É isso que está querendo falar. Dizimarás e enriquecerás. Ou você pode ler enriquecerás e dizimarás. Enfim, mas é o caso. Dizimarás e enriquecerás. Isso que os sábios nos trazem. Então, eles vão nos dizer: dizima para que te enriqueça. E o Rav Akiva, ele vai dizer que os dízimos são algo que vai nos ajudar a enriquecer, que vai como que construir steps para que a gente vá, degraus para que a gente vá subindo, tá? Enriquecendo. Então, agora, talvez o penúltimo ponto, né? Como dar o dízimo. Bem, então, como dar o dízimo? Primeiro que eu quero falar aqui, pobres e pessoas que estão com impossibilidade financeira. Por exemplo, a pessoa está
tão lascada aquele mês, dá tanto problema que ela, se ela der o dízimo, ela não vai ter dinheiro para comprar comida. Não devem dar o dízimo, tá? Você é o necessitado. O dízimo, como é para o pobre, não faz sentido se você não tem dinheiro para comprar comida, você pegar o dinheiro e dar de dízimo, tá? Mas os rabinos vão argumentar aqui, poxa, a pessoa quer dar o dízimo, porque realmente tem o benefício espiritual de enriquecer, né? Então, bom, tem o ponto de dar com emuná, tá? O Eterno, ele vai me suprir, ele vai trazer de volta, tem esse ponto, mas não é o que os sábios, na maior parte dos casos, recomendam, porque nós estamos num momento de necessidade, o dízimo ele é justamente para os necessitados, para os pobres e para quem trabalha, no caso hoje, é para quem vive da Torá, né? Quem ensina a Torá, principalmente, é para essas pessoas que os dízimos são destinados. Bom, mas então a pessoa, ela quer dar o dízimo. Uma coisa que os sábios recomendam que a pessoa faça é que, então, poxa, você quer dar o dízimo, então separa o dízimo e usa ele para se elevar espiritualmente como? Você pode estar comprando um curso, entendeu? Para aprender mais e se elevar espiritualmente, e aquilo está funcionando para você como um dízimo. De certa forma, é como se você não estivesse gastando do seu dinheiro. É o dízimo, não deveria estar com você e Deus está te dando, você está usando especificamente para se elevar espiritualmente, né? Alguns rabinos falam que isso seria fazer caridade consigo mesmo, né? Enfim, o caso de dar mesmo na fé, geralmente ele é mais desaconselhado, porque a pessoa, no caso, ela é a necessitada também. O terceiro ponto aqui, bom, já falei dois, né? Que é o ponto, se você é pobre, você não deve dar. O segundo ponto, se mesmo assim a pessoa quer dar, tá? Porque tem benefício, isso aí é inegável, tá? Então, sempre se faz um esforço, o máximo possível, para conseguir dar o dízimo dentro do pensamento judaico, dentro do judaísmo. O terceiro ponto, os dízimos devem ser dados do lucro e não do total, tá? E aqui eu vou dar alguns exemplos aqui na hora mesmo. Exemplo, um apartamento. Você comprou um apartamento e pagou nesse apartamento 10 mil. Posteriormente, você vai vender o apartamento por 300 mil. Você não vai dar 30 mil de dízimo. Você deveria dar 10 mil de dízimo, tá? Mas não é por aí também. Por quê? Porque você tem que ver quanto que subiu de inflação. Isso é o que os sábios nos ensinam, tá? Às vezes, aquele seu apartamento, vou pegar um número mais fácil aqui para mim, tá? Vamos dizer que o apartamento custou 500 mil e agora ele está valendo 1 milhão, depois de 20 anos que você comprou. Quando você vender ele, você não vai dar 50, não daria 100 mil de dízimo, que é o valor total, só que você também não deve dar 50 mil de dízimo. Por quê? Porque nós temos a inflação nesse meio tempo. Então vamos dizer que você olha lá a inflação e ela foi de um jeito que, na verdade, o que você teve de lucro foram 100 mil, o que valorizou realmente o apartamento, tá? Vamos dizer que a inflação foi de 80%. Então a inflação nesses 20 anos foi de 80%. Então, um apartamento que custava 500 mil, com uma inflação aqui, gente, ó, calculando rapidinho, 500 mil, inflação de 80%, tá? Vai ir para 900 mil. Isso só pela inflação, a pessoa não ganhou nada, só inflacionou. E agora o apartamento está 1 milhão. Então, o que ela tem de lucro real, o que realmente valorizou, descontando o valor inicial que ela pagou e o que foi inflacionado, seria 100 mil reais, no caso aqui no exemplo, tá? 100 mil reais. E desses 100 mil, que foi o lucro dela, ela daria o dízimo. Não sei se está dando para entender, mas aí sim, entende? Ó, a pessoa pagou 500 mil no apartamento, inflação de 80%, então o apartamento custaria 900 mil. O apartamento está valendo 1 milhão. O lucro real dela é de 100 mil. Desses 100 mil, ela vai dizimar, então, e vai dar 10 mil de dízimo, tá bom? Para que vocês entendam. Ok? Aqui.
Bom, nós temos outro caso, por exemplo, investimento. A pessoa investiu 20 mil para fazer uma ação na Bolsa de Valores. Ela perdeu 15 mil, daí ela tira os 5 mil. Ela tem que dizimar dos 5 mil? Não, não tem. O dízimo é do lucro, tá? Do lucro líquido. Agora, eu investi 10 mil em Ethereum, em Bitcoin. E daí, depois sei lá, um mês, eu vou ali, tiro o dinheiro, eu ganhei 20 mil. Desconta a inflação, tá? Botei 10 mil, tá valendo 30 mil, eu vou dizimar do quê? Eu vou dizimar dos 20 mil, tá bom? No caso, daria 2 mil de dízimo. Assim, entendo, tem que fazer o desconto do que você pagou. Quando você compra uma casa, você gastou 500 mil para comprar a casa, você vai dizimar do valor do lucro, tá? Assim é a pessoa quando ela tem uma empresa, você não vai dizimar do seu capital de giro inteiro, do que você fatura no mês, você tem que tirar os gastos, você comprou coisas, poxa, o cara ganha 300 mil em cada máquina, né? Ele vai lá e vende uma máquina por 300 mil, ele não vai tirar o dízimo do todo do valor da máquina, ele vai tirar o dízimo do lucro dele, no caso. O que ele comprou de peça? 200 mil é de peça, e daí ele gastou mais 20 mil com um funcionário para montar, então ele vai dar o dízimo de 80 mil, tá? Que no caso o gasto total dele para produzir a máquina foi 220 mil, ele vendeu por 300, ele vai ter o lucro de 80 mil, e disso sim, daí ele vai dizimar, não importa, daí tem que pagar conta de empresa, não, ele vai dizimar dos 80 mil, tá? Então fazendo esse cálculo do salário, você dizima do salário. O salário já vem enfim, o que você ganha do trabalho, né? Entendo que no caso de você vender uma coisa, todo mundo que trabalha com vendas aí física, você vai ter que comprar o produto. Se você pegar, às vezes você tem uma margem de lucro, sei lá, de 5%, você não tem como pegar e vender uma camisa por 50 reais, né? Você vai ter 5 reais de lucro por camisa e querer dar 5 reais de dízimo, né? Ou enfim, você vende algo ali que custa 100 reais, né? Botando uma margem de lucro baixa aqui, custa 100 reais, você ganha 5 reais por venda, você vai dar 10 não tem? Você vai dar dos 5 reais, no caso de 50, vai dar 50 centavos de dízimo ali por venda, nesse exemplo, né? Então, só para aclarar isso, não é do geral, é do lucro, tá? Bom, então, agora um quarto ponto, podemos dar mais dinheiro, porém não recomenda-se dar mais de 20%, tá? Normalmente, o Talmud ele vai falar que é muito bom quem consegue dar 20% sempre, muito meritório, tá? E por que se diz assim que nós recomenda-se não passar-se de 20%? Tem alguns rabinos até que dizem que nós não devemos dar mais de 20%, simplesmente porque nós não podemos nos tornar os necessitados. Entretanto, muitos sabem que tem muitos judeus que dão bem mais que 20%, e nisso o Rebbe de Lubavitch, né, o líder um dos líderes, né, o terceiro líder do movimento Chabad de Lubavitch, que ele argumenta que essa questão do não poder dar mais de 20% é para pessoas assim, um tzadik muito santo. Agora, para pessoas que já têm mais pecados e tudo mais, o resto, no caso todo mundo, você pode passar assim tranquilamente, desde que as suas condições permitam e você não venha a se tornar um necessitado por conta de estar dando um dízimo a mais, né? O tzedakah, enfim, essa ajuda, porque enfim, continuando aqui, o quinto ponto, podemos dar dízimo também com serviço. Se um serviço seu vale, por exemplo, 500 reais, você pode fazer de graça, sempre que seja para os dois grupos mencionados. Exemplo, eu tenho que dar o dízimo, é R$1.000, só que um serviço seu custa R$1.000, e daí a sinagoga lá está precisando de um serviço de R$1.000, né, vai custar mais ou menos isso, você vai lá e faz o seu serviço, e aquilo ali pode funcionar como o seu dízimo, porque você não está cobrando, você está dando diretamente o serviço. Então, por exemplo, a sinagoga deveria pagar a pessoa R$1.000, ele dá de volta de dízimo, e ele simplesmente dá o serviço como dízimo. E também, sempre que seja feito para os dois grupos, né? Se não é feito para um dos dois grupos, já não entra na categoria de dízimo ou tzedakah, entraria na categoria de gimilut hassadim, que seriam atos de bondade, tá bom? Que são, inclusive,
mais visados assim do que simplesmente o tzedakah ou o dízimo, né, que é para pessoas pobres, enfim, sacerdotes e tudo mais. A questão é que o pessoal separa às vezes de tzedakah, né, bota aquela coisa, o dízimo é o 10% que a pessoa tem que dar, e daí o tzedakah é o que seria além, né, seria as ofertas de justiça. Geralmente o que se faz, tá, em muitos casos se dá 10% ali na sinagoga, para algum rabino, para alguém que ensina a Torá, ou algo do tipo, para algum moré, né, algum professor de Torá, e qualquer pessoa que ensine, né, que passe a palavra de Deus e se separa, tenta se separar outros 10% para dar de tzedakah, né, fazer atos de bondade, gemilut hassadim. Exemplo, tem uma criança, você não precisa necessariamente a criança ser necessitada para você ir lá e comprar alguma coisa e fazer um ato de bondade. Enfim, sabe, atos de bondade, é muito meritório fazer isso. Tá bem? Eu falei aqui nisso, acho que em outra live, mas enfim, continuando aqui no assunto do dízimo, o último ponto que eu quero destacar é que não há lógica, se você está necessitado, passando fome, você recebeu um dízimo, recebeu uma oferta e você dá, tá bom? Você está muito necessitado e você recebeu ali, nossa, tô aqui R$50 para você comprar comida e daí você ir lá e dar o dízimo disso aí. Você pode fazer sim, mas os rabinos argumentam que não há lógica, muita lógica nisso, porque você está sendo vamos dizer assim, o beneficiário final daquilo ali, tá? Mas claro, a pessoa pode dar porque de qualquer jeito dar é bom, porque você vai estar absorvendo o benefício espiritual de estar dando o dízimo, tá bem? E agora eu quero entrar na última parte dessa live, que seria a parte sod, o místico, tá? Deixem-me ver se eu acho rapidinho aqui uma outra tabelinha, tá? Queria uma colorida para mostrar para vocês. Aqui. Bom, então vamos aqui para a parte da Kabbalah, já entrando para o final aqui dessa live. Sim, vai ficar salva, vai ficar no meu feed ali. No feed ou do lado, né, onde ficam os Reels. Bom, então aqui a gente começa com a pergunta, entrando nessa última parte da live. Para quem Abraão deu o dízimo, tá? Ele deu para Malquisedeque, como eu falei, o filho de Noé, o Shem, tá? O dízimo vem do número 10, e sempre que nós temos o 10 na Bíblia, tá? Nós temos aqui uma relação com as 10 Sfirot, em especial com Malhut, tá? Aqui a gente vai ter, nesse caso, porque é o 10 Malhut. Malhut é chamada de pobre, tá? Que só recebe, porque Malhut ela recebe de todas as outras Sefirot que estão em cima, ela vai receber, Malhut, essa Sefirah aqui vai receber das outras, tá? E olha que interessante, ele deu para Malquisedec, e Malhut é justamente, a Malhut traduzindo vem reinado, tá? É de onde vem Malki, rei, é o mesmo Shoresh, a mesma raiz aqui no hebraico, tá? Então, Malki, essa palavra Malki está relacionada com Malhut. E Tzedek é essa Sefirah aqui, né? Essa Sefirah Yesod, ela é chamada de Tzedek também, representada, por exemplo, por Yosef, tá bem? Então, o que a gente tem essa questão do Malquisedec? Ela está né? O Malki está relacionado com Malhut, que é a que recebe, e Tzedek está relacionado com Yesod. Yesod eu já falei algumas questões aqui, principalmente no curso sobre prosperidade judaica, como que Yesod está relacionado a todas as Sefirot, elas têm uma relação com o corpo humano também, porque a luz, né, isso aqui é a luz que vem infinita, ela vai se dividindo, daí forma esses 10 espectros de luz, daí ela se divide de novo, até que chegam nos seres vivos. E, por exemplo, nós temos desde a nossa alma representações totalmente etéreas das Sefirot, e no nosso corpo também. Exemplo, Keter equivale ao crânio da pessoa, Binah é o cérebro, a parte esquerda da cabeça, do cérebro, Rokhmah a parte direita, né? Binah na palavra traz muito também como coração, e Rokhmah às vezes como o cérebro, né? Mas os rabinos falam muito que Binah tem a ver com a parte esquerda, a parte mais emocional
do cérebro, ó, e o coração, tá bem? O coração entende, né? No coração está o entendimento, porque Binah significa entendimento. Mas enfim, Yesod, aqui, como eu disse, cada um representa uma parte do corpo. Gevurah é o braço esquerdo, Hesed o direito, enfim, aqui é o tronco da pessoa, aqui é perna esquerda, perna direita, órgão sexual da pessoa e os pés, alguns botam os pés, outros glande do pênis, tá? O mais comum, assim, é glande do pênis, depende muito do caso, né? Quando a gente vai fazer, por exemplo, o Tikkun HaNefesh, a gente considera Malhut os pés, tá? E é óbvio, né? Tem uma relação direta. E ele vai ser sempre o órgão genital da pessoa. Então a gente tem um caso, por exemplo, da pessoa que ela é muito promíscua, tá? Ela tem problemas com promiscuidade, relações sexuais proibidas, de qualquer um dos tipos da Torá, tá? Ela vai ter bloqueios na área financeira. Por quê? Porque tudo, a abundância, até o dinheiro que chega para nós, ele vem de cima. Se você tem um problema na vida sexual, você está bloqueando o Yesod, que passa para cá, para Malhut. E na representação dos mundos, Malhut é o mundo físico, tá? Nós temos diversas representações, gente. A gente tem, por exemplo, num nível mais sistema solar, que Tiferet seria o Sol e Yesod a Lua, tá? Enfim, ou Malhut, né? Mas a Lua, tá? E a gente tem um nível mais terreno, que o Yesod da Terra aqui seria Jerusalém, tá? Por isso, assim, que Jerusalém ela é tão disputada por todas as nações, porque é o Yesod para vir as coisas para a terra, tá? E o que acontece? Você pode ver que o que acontece muito em Jerusalém se manifesta no resto do mundo, tá? Então você vê lá, você vai para Jerusalém, a tensão religiosa lá, ela é muito grande, tá? E você vê isso se manifestando no resto do mundo. É realmente muito grande essa tensão religiosa lá. Assim, você tem o cristianismo ortodoxo, o judaísmo e o islã, né? O islamismo, assim. Então, pense a tensão que fica lá, né? Principalmente naquela parte lá, por exemplo, da Cidade Velha, que é logo perto do Cótel, ali do Muro das Lamentações, enfim, do Cótel. O Cótel é o muro ocidental, né? Enfim, do Monte do Templo. Ali nós temos 3 divisões, né? Tem o bairro árabe, o bairro judaico e o bairro cristão, né? Junto ali, só que é o cristão ortodoxo, né? Que ele é um pouco diferente do cristão católico, porque eles não têm imagens, eles têm as pinturas, eles não têm estátuas, eles têm apenas as pinturas, né? Enfim. Então, aqui voltando para Malhut, o que acontece? Em Malhut, ela é chamada de pobre, né? Ela é a que só recebe. E se diz que ela, por si mesma, não recebe nada, e sim recebe tudo de cima. Como vocês podem ver, Malhut, a marrom aqui, ela é a final no esquema da Sefirot. Bem? Okay. Enfim, ela recebe tudo de cima. E é nesse momento que, ao dar o dízimo, eu me elevo, porque eu me torno o doador, me parecendo e me apegando mais ao Criador. Quanto mais eu dou, mais eu subo. É como se você subisse na árvore da vida. De certa forma, você está mais exposto à abundância dos mundos espirituais. Você não está mais só na questão de Malhut aqui, né? Você já sobe para Tzedek, justiça, né? Porque, por exemplo, Tzedakah, que a gente fala, Tzedakah, o que é Tzedakah? Tzedakah significa justiça. Como que eu falei que isso aqui é chamado? Tzadik, né? Isso aqui é chamado de Tzadik. Enfim, representado por Yosef. É como se você se elevasse aqui, você ficasse mais exposto direto à abundância daqui, tá bom? E dessa forma, você vai ficando cada vez mais próximo do Criador. Quanto mais você vai subindo, mais para cima você está, né? Nós temos o caso de Moisés, que ele é muito representado pela Sefirá de Netzach, tá? Se não me engano é Netzach, e agora eu posso estar confundindo, enfim, e Arão por Hod, tá? Moisés e Arão, aqui Yosef, aqui enfim, seria o filho, né, que é representado por Israel filho, enfim, aqui seria Isaac, Israel é Jacó, tá?
e a Hesed, né, a graça, enfim, a bondade, que é Abraão, né? Elas têm representações de pessoas, e aqui o rei Davi, né? Malhut é representado pelo rei Davi. Enfim, nós vamos subindo, nós temos o caso de Moisés, que ele conseguiu, apesar de ele ser de Netzach, ele assim, ser, né, como é que eu posso falar? Ele representa a Sefirah de Netzach, ele era muito apegado a ela, ele conseguiu subir até Tiferet, né, o que deu um acesso a ele muito grande para o superior, né, o caminho aqui do Dalet. Tá? Enfim, quanto mais você sobe na árvore da vida, mais perto você está do Criador. E você sobe muito manifestando o quê? Tzedakah, dízimo, oferta, tá? Tem muita gente que, às vezes, no começo da caminhada espiritual, a pessoa tem muito costume de dar muito dízimo, muita oferta, e depois a pessoa acaba se sentindo ressentida lá na frente, como se ela tivesse, como se tivesse roubado ela, tá? Então, geralmente, a pessoa, ela para de dar, ela fecha a mão. E é clássico, assim, a pessoa acha, não, eu fiquei dando lá e tudo mais, e posteriormente, o pessoa tal não me atendeu, etc. 1 milhão de casos, de histórias que eu já vi desse caso. E a questão é o quê? Quando você dá dízimo de tzedakah, você não está dando para a pessoa, você não tem direitos sobre a pessoa para quem você está dando, sobre a instituição para quem você está dando para Deus. Entenda isso como uma coisa que você está fazendo para Deus, para que você já blinde o seu emocional, porque às vezes você pode dar um tzedakah para uma pessoa e depois a pessoa não poder te responder, sei lá, às vezes pode acontecer até o caso da pessoa te tratar mal, mas você tem que entender que o tzedakah, ele é uma coisa sua com Deus, que você não está comprando a pessoa ou tendo direito sobre ela. Eu já vi gente que dá dízimo, coisa assim, e quer mandar na pessoa depois. Enfim, coisas que acontecem, tá, gente? É uma coisa com Deus, tá bem? Com Deus. Você vai subindo, e como eu disse, tem muitos casos onde a pessoa prospera muito, porque como a gente viu aqui em Malaquias 3:10, é uma promessa de Deus que você vai enriquecer se você dá muito dízimo e tzedakah, tá? Se você der o dízimo e fazer muito tzedakah, né? A gente estudou tudo aqui, essa questão de dízimo, né? Mas a gente separa muito. Até 10% dízimo é o dízimo, mais que isso seria tzedakah, né? Alguns chamam tudo isso de dízimo. Enfim, para pessoas necessitadas e sacerdotes. Então são os dois casos que eu citei. Não vou em lugar nenhum. Para quem que eu dou? Dá para quem te ensina a Torá ou para os necessitados, tá? Sei lá, eu tô com uma pessoa na família que tá pobre, passando fome, não tem o que comer. Eu posso dar o dízimo para ela? Pode, tá? Pode. Enfim, mas enfim, continuando aqui, muita gente enriquece, posteriormente se sente de certa forma lesada e para com o tzedakah e com o dízimo. O que vai acontecer é que num período de 3, 4 anos, normalmente essa pessoa ela vai começar a ter muito problema financeiro, tá? De pessoas que sustenta pessoas em outros países e tudo mais, e a pessoa para, de repente, começa a secar todas as finanças dela, só que não é imediatamente, é uma coisa, começa a cada vez secar mais, e num período passa 2, 3, 4 anos, a pessoa não entende o que aconteceu, ela volta a fazer tzedakah, dali depois de um tempo, né, há um ano, a situação dela já é totalmente diferente, tá? Então isso é o poder do dízimo, do tzedakah. Essa live vai ficar salva, você pode voltar e ver todas as referências que eu citei, todas as passagens bíblicas e tudo mais. Enfim, gente, dar tzedakah e dízimo, o mais abençoado é a pessoa que dá, tá? Eu sei que às vezes acontece na internet, até tentam talvez zombar disso, porque tem gente que se aproveita dessa questão do dízimo, ou alguns dizem que se aproveita. Enfim, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas enfim, para dizer, não, o cara está aqui dizendo que ele não é abençoado por receber dízimo. Claro que a pessoa é abençoada por receber um dízimo, uma oferta. Entretanto, quando eu estou dando um tzedakah, uma oferta, eu entendo que quem é o mais abençoado sou eu, tá? E tem uma coisa aqui que eu lembrei agora, bom citar, tá? Quase que eu ia me esquecendo, acabei lembrando, nem tinha planejado trazer nessa aula, mas assim, o Talmud, tem uma passagem no Talmud muito interessante que ela nos diz que o Eterno, no Rosh Hashanah, ele determina quanto que uma pessoa tem que dar de tzedakah no próximo ano, tá? Não é de dízimo. O dízimo vai ser o 10% de todo o lucro que ela ganhar, do salário dela, enfim, esse é o dízimo. Só que
Tzedakah, ele varia. E daí conta lá a história de um sábio que ele sonhou que o sobrinho dele tinha que dar 700 ciclos de prata, era a época do Império Romano, né, de Tzedakah naquele ano. E o que acontece, gente, com a questão do Tzedakah? Se você não dá o Tzedakah, dá para pobres, pessoas que ensinam Torá, enfim, esses dois grupos, obras sociais, que seja, você vai ter percas, tá? Percas que vão fazer com que, de qualquer maneira, você tenha que dar aquele dinheiro. E daí, no exemplo ali, o sábio sonhou que o sobrinho dele tinha que dar 700, que foi determinado na corte celeste que ele tinha que dar 700 ciclos de prata de Tzedakah aquele ano. E nisso o tio dele começou a pedir muito para ele, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo, sempre pedindo. E no fim, o sonho se concretizou, o oficial romano veio na casa dele cobrar ele, só que ele cobrou só 17 ciclos de prata, o sobrinho dele ficou muito angustiado, achou que só 17 ciclos, mas ele achou que estavam investigando ele ou algo assim. Daí o tio dele falou para ele, não, eu sonhei em Rosh Hashanah que foi determinado para você dar 700 ciclos esse ano. Só que eu consegui pegar quase tudo, né? Pedindo para você, para ajuda e tudo mais, para fazer os projetos aqui de ensino de Torá, enfim. Só que faltaram 17, e foi esses 17. Daí o tio dele, o sobrinho dele falou assim para ele, mas por que você não me falou, tio? Daí eu tinha dado tudo mais rápido. Não, é porque, o tio dele respondendo, porque eu queria que viesse realmente do seu coração, e não que você desse, sabe, simplesmente dessa forma. E depois daquilo, o sobrinho dele sempre deu muito de tzedakah. Porque também tem uma coisa que, como é determinado, se você passa, vamos dizer que ele tivesse dado 800 ciclos aquele ano, é devolvido, entende? Agora, entende? Vem uma bênção realmente que te devolve. Então, se você dá mais, te é devolvido. Se você não dá o suficiente, acontece alguma coisa, como no caso o oficial veio cobrar, tá? E tem o livro, o Jardim da Emuná, tá? Do Rav Shalom Arush, ele fala sobre essa questão, né? Provérbios, ele fala muito, sim, sobre essa questão de não fique correndo muito atrás de pensando em como ganhar dinheiro o tempo todo e angustiado com isso, nem pense demais nisso. Por quê? Tem uma coisa assim, nós temos que fazer cli, tá? Cli, um vaso para ganhar dinheiro. Você tem que fazer isso, você tem que fazer o que está na sua frente. Agora, tem pessoas que, por exemplo, elas sacrificam o casamento, a vida em família, ficam até tarde, até as 10 da noite, todo dia. Sai 5 da manhã, fica até as 10 da noite, não vê filho, filha, mulher, sabe? Assim trabalha de domingo a domingo, né? Obviamente não guarda o Shabat nesse caso. Enfim, está sempre trabalhando, ela sacrifica a família dela, a saúde mental dela, para ganhar mais dinheiro. Daí vamos dizer que o que foi determinado para a pessoa ganhar naquele ano foram 100 mil reais, tá? No ano inteiro. 100 mil reais. A pessoa, através daquilo ali, às vezes a pessoa até rouba, ela mente valores, tá? Tem uma taxa ali, a pessoa vai lá e mente, ela vê com umas mentirinhas ali durante os negócios, nas negociações, não passa valores corretos. Isso aí tudo traz maldição. Tudo que a pessoa ganhar dessa forma, vamos dizer que o cara está determinado para ganhar 100 mil reais, ele faturou 140 mil, trabalhando até tarde, dando uns calotezinhos ali, que às vezes no mundo dos negócios às vezes é comum, a pessoa ela tende a não ser totalmente transparente, tá? Se a pessoa vai ali pegando, e gente, fujam disso, tá? Fujam, transparência, 100%. Tem uma taxa que é cobrada, tem um valorzinho a mais, tem uma coisa ali, poxa, fala tudo, tá? Tudo, deixa bem claro as coisas. Não, mas é a taxa lá que tal o processo cobra, eu não falei. Não, tem que falar, tá? Você sabe da taxa, tem que falar para assim, para você ganhar mais, às vezes, enfim, fujam disso, tá? Sejam transparentes nos negócios, na vida de vocês, 100% transparentes. Você vai negociar com alguém, você tem que ser transparente, tá? Não vai vender, por exemplo, o carro está com problema no motor, achando que você vai, nossa, você me dá super bem. O que vai acontecer é que você vai perder todo o dinheiro que você vendeu no carro de alguma outra forma. Você vai estar ali, poxa, vende o carro, inexplicavelmente durante o ano você ficou doente, sua mulher ficou doente, a geladeira queimou e você teve que comprar uma nova, aí estragou o telhado, entende?
o eterno, ele determina um valor específico e não adianta ficar se ansiando demais. O que a gente tem que fazer é o que está na nossa frente, o que a gente pode fazer, o trabalho que nos foi passado e descansar no eterno, porque é ele que nos traz a provisão. Eu vou fazendo o que ele vai passando ali tranquilamente, e inclusive agora estou fazendo o curso para quem quiser estar aprendendo sobre interpretações de sonho na parte judaica, tá? Já até esquecendo disso. Mas enfim, você vai fazendo o que está na sua frente, não adianta ficar preocupado, nossa, não dormir, sacrificar a minha vida em família, mentir, sabe, ficar, poxa, ser visto pelos outros como de certa forma uma pessoa meio inescrupulosa e descarada, que faz praticamente tudo por dinheiro, que passa por cima de, sabe, de ser leal e de ser uma pessoa verdadeira para conseguir um pouco mais de dinheiro. E é nos mínimos detalhes, tá, gente? Cuidar em tudo, assim. Então, no exemplo aqui, o cara, ele foi lá e ganhou 140 mil. Ele estava determinado para ele ganhar 100 mil. Ele ganhou 140 mil, sacrificando a família, até fazendo coisas ilegais, tá? Passando a perna nos outros. Enfim, no fim, ele vai acabar com os mesmos 100 mil, tá? Ele vai perder aqueles 40 mil, só que ele sacrificou a família dele, sacrificou o caráter dele, e ele ainda vai receber juízo, tá? Por conta das coisas erradas que ele fez. Porque, por exemplo, em todos os casos aqui que eu citei, você sacrificar a sua família é um problema, porque você tem o dever também de manter a relação com a sua família saudável. Ainda mais se você é o pai, entendeu? Sua mãe, sei lá, você tem o dever. Tanto os filhos, os pais têm deveres ali para com a família. Cada um com a sua linha, deveres diferentes, mas vocês têm deveres. O filho tem que honrar o pai e mãe, tem que ir ver como o pai tá. Para você ter noção, Jacó ele foi punido pelo que ele fez a respeito do pai dele. Ele ficou 22 anos longe do pai e da mãe dele. E o que aconteceu depois? Causava dor no pai e na mãe dele. Nunca foi visitar. Depois ele poderia ter ido lá diretamente, né? Depois que ele passou o tempo, né? Foi mais ou menos ali 15, 16 anos. 14 anos que ele acabou de pagar as contas dele com Labão. Depois, acho que deu 21 no total, não sei. Agora não me lembro ao certo, mas enfim, o que acontece? Ele ficou muito tempo longe da família dele sem nunca visitar. Isso causava dor e sofrimento no pai e na mãe dele. Posteriormente, o que aconteceu? Ele ficou 22 anos sem ver José, tá? Então, o filho que ele mais amava, ele foi o que a gente chama no judaísmo, biblicamente, que Hashem, Deus, ele pune midá keneged midá, tá? Que é olho por olho, dente por dente, que ele paga na mesma moeda. Por exemplo, os egípcios, o que eles fizeram principalmente para os filhos de Israel? Eles afogaram no Nilo. Como que eles foram punidos? Com água, foram afogados no mar de juncos, tá bem? Não é mar vermelho, mar de juncos, tá? Uma porção mais estreita. Então, assim, é tranquilizar e ter emuná, tá? Ter emuná, você fazer o que está na sua frente, ser uma pessoa que cumpre com os preceitos, os mandamentos do Eterno, estudar a Torá dele, tá? Você tem que achar tempo para isso e você fazer o que você tem que fazer, o trabalho que você tem que fazer sem ficar se angustiando, entender que o seu sustento vem de Deus, que Ele é o responsável. Você já viu uma criança de 2, 3 anos assim nervosa, ansiosa, porque ela tem que pagar a conta? Você não vê, por quê? Porque ela confiando que o pai dela vai trazer as coisas. Agora, o pai dela às vezes não está nem, tá nervoso, mas a criança está tranquila. E é o que? Entender que você é filho, filha de Deus, o seu pai, ele é o responsável pelo sustento. E você tem que ir de atrás do que ele quer que você faça, que é o que? Estudar a Torá dele, aplicar os mandamentos dele, tá bem? E ser uma pessoa justa, honesta, dar tzedakah, enfim, fazer cumprir com as suas obrigações ali descritas na Torá do Eterno, tá? Descritas na lei de Deus. E nisso, o sustento, ele traz, você fica tranquilo, sabe? Tira ali, para de perder cabelo, sei lá, de perder barba, noites de sono, se preocupando com finanças. Isso é ter emuná, tá? É, assim, entender que o sustento, tudo vem do Eterno, inclusive o mal. Se está vindo mal sobre mim, por que está vindo aquele mal sobre mim? Tá? Tem livros assim que eu recomendo sobre essas questões, até já que eu estou citando, Jardim de Emuná, do Shalom Arush, deixa eu ver, tinha Os Deveres do Coração,
tá bom? Tenho vários do Ramchal, agora eu não me lembro de cabeça os nomes, Meslat Yesharim, tá bom? Que é o Caminho do Justo, traduzindo, Caminho do Justo, um ótimo livro para falar disso aí. Tá? Enfim, ler Provérbios também, Provérbios vai te ajudar muito nessa questão se você tem ansiedade por finanças, esse tipo de coisa, ok? E mais uma coisa sobre o Tzedakah, né? A gente está falando que assim, tanto na questão de dinheiro quanto de estudo, nós somos como um vaso. Agora estou pegando aqui para dar uma explicação e não para beber, mas vou beber também. Pode rir que eu sei que foi engraçado. Então vou encher aqui de água. O que acontece? Nós somos um cli, um vaso, tá? Eu vou dar dois exemplos aqui, o exemplo do conhecimento e o exemplo do dinheiro mesmo, tá? Primeiro exemplo, o exemplo do conhecimento. Se você aprende demais, você tem que ensinar também para estar repassando para os outros, porque senão o cli ele vai encher e uma hora vai estourar. Isso é bem comum aí quem estuda bastante, seja lá o que for, principalmente Torá. Você vai ver que tem uma necessidade de ensinar também, senão você não consegue nem mais aprender. Você começa a ficar muito nervoso. Inclusive o Pirkei Avot fala em certas passagens que é bom sempre ter um trabalho junto com o estudo da Torá, porque afasta do pecado, tá bom? Isso é uma das coisas que fala, mas enfim, tem pessoas lá em Israel, por exemplo, Israel tem um programa que sustenta pessoas, o governo sustenta pessoas, homens na sua maior parte, para ficarem apenas estudando Torá o dia inteiro, só estudando Talmud, Zohar, a Bíblia, enfim, a Mishnah, Gemara, ficar lá o dia inteiro estudando e ensinando, tá? O governo paga, por isso que aquele país é daquele tamanho, pequenininho, e os 7 países, ou vamos dizer, os 22 países árabes que tem ali, contando com os da África e todo o Oriente Médio, não conseguem fazer nada com Israel. Tentam tudo, vem... Quantas guerras a gente teve ali? 7 guerras que se juntou todas as nações árabes de redor ali, né? E acabaram com eles, né? A pior vergonha deles foi, acho que, a Guerra dos 6 Dias. Em 6 dias, né, primeiro dia de guerra, Israel acabou com toda a aeronáutica egípcia e depois acabou com os outros 7 países, com a Arábia Saudita, Jordânia, Cisjordânia, enfim, foi tudo em 6 dias, né? Porque tem esse conceito, né? Se entende a necessidade do estudo da Torá. Então lá se tem isso de se sustentar pessoas apenas para estudarem a palavra de Deus e ensinarem a palavra de Deus o dia inteiro, tá? Essa ocupação, enfim, e a pessoa tem que ensinar também, senão ela quebra, tá? É como se o cli dela quebrasse. Se diz assim que você deve aprender já pensando em como você vai ensinar, e isso vai, inclusive, fazer com que você ensine com maior facilidade. Agora, na questão do dinheiro, aqui, a gente vai falar que assim, também é uma questão de cli, porque esse copo aqui, ele tem um limite mais ou menos de uns 450 ml, é um copo um pouquinho maior. Se eu for enchendo esse copo, a ideia de cli não é como se ele fosse, ele não transborda, tá? Ele é um vaso, então a ideia é que se vai muito além da conta, ele quebra, ele estoura, é um problema. Então, como que você faz para continuar recebendo mais? No caso, provisão financeira, pode ser conhecimento também, tá? Sem estourar, no caso, sem quebrar financeiramente, é você dando de tzedakah, tá? Dando dízimo de tzedakah. Por quê? Porque quando você dá dízimo de tzedakah, é como você fizesse um furo debaixo do copo. Então a luz ela está vindo de cima. Essa água aqui ela começa a baixar, o Deus ele vai botando mais luz. Então você faz outro furinho, começa a sair mais rápido, começa a vir mais provisão, mais sustento. Antes vinha 1.000 por mês, agora está vindo 2.000. Opa, fiz mais uns furinhos, estou sustentando mais gente ainda. Opa, pera aí, começa a baixar água mais rápido, a Shem vai lá, poxa, tem que mandar mais para essa pessoa, porque ela está passando. E qual que é a moral aqui? Você vai fazendo tanto furinho até o ponto que você não se torna mais simplesmente um vaso. Você se torna um canal, tá? Até que só que o fundo deixa de existir e a luz flui o tempo todo por você. Então você vai ver assim que pessoas ricas normalmente, tá? Não todas, né? Tem pessoas perversas, ricas, mas muitas pessoas que são milionárias e tudo mais, elas praticam muito o quê? A filantropia, tá? Filantropia. Então,
essa coisa de ajudar a humanidade e tudo mais, porque eles entendem esse princípio. O que é se tornar um canal? A abundância, a riqueza vem para mim, para ir para os outros. Agora, se você é mão fechada, Deus ele chegou no limite, parou ali, não está passando nada, trancou ali. Por isso que eu falei que pessoas que normalmente enriquecem dando muito de tzedakah, a pessoa está no começo da vida, a pessoa dá muito, seja pela razão que for, independente da religião, a pessoa ela enriquece muito, depois a pessoa ela vai lá e ela não gosta mais de que está saindo, ela vai lá e quer cortar o tzedakah, ela faz o quê? Ela deixa de ser um canal, ela trancou isso aqui, e vai acontecer o quê? Vai acontecer a quebra do clipe. Tá? Que daí é onde ela vai começar a ter problemas financeiros novamente, vai começar a cada vez reduzir, depende muito de cada caso, mas normalmente em 2, 3 anos que a pessoa ela parou, né? Ela sim começou às vezes muito por amargura, depende muito do caso, aí enfim, a pessoa vai começar a sentir bem isso aí, tá? E muitas vezes a porção da pessoa, inclusive que faz isso, é repassada para outras pessoas, tá? Normalmente até, às vezes, pessoas que aquela pessoa desprezava ou despreza, tá? Enfim, é quase como um juízo, é um juízo, né? É um juízo porque ela trancou, porque Deus ele nos dá uma quantia, mas como eu disse, o Talmud fala que tem uma quantia, primeiro, que é o dízimo, que nós devemos dar, né? Enfim, você pode voltar toda a live e ver toda a explicação do dízimo. Depois, claro, que tiver salva. E tem a porção do tzedakah, que é determinada para cada pessoa, né? Pode variar muito, depende muito de cada pessoa. Bem, então, por hoje seria isso nessa live. Espero que tenham gostado. Eu sei, é muita informação, até para mim, é bastante informação. Provavelmente vocês vão ter aí, quem viu a live inteira, voltar nessa live e assistir 1 ou 2 vezes a mais, anotando certinho para pegar todos os pontos, todas as referências. E vou fazer também para quem está assinando no Instagram aqui, eu vou deixar no history, tá? Os esboços aqui que eu usei, dessa vez eu escrevi um pouco mais para facilitar, então normalmente eu só vou falando, né? Essa última parte que eu falei, claro, não está aqui, mas enfim, eu vou deixar aqui as 4 páginas para os assinantes aí para facilitar para vocês o conceito todo de dízimo, até a parte que eu comecei a ensinar aí sobre Kabbalah, tá? Ela vai estar toda aqui nessas folhas aí para quem tem assinatura do Instagram. É isso, pessoal. E também falar aqui que eu estou iniciando agora um novo curso sobre interpretação de sonhos, tá? Até quinta-feira da semana que vem, como é pré-lançamento, eu estou fazendo ele por apenas 40% do valor, tá bem? R$ 197, parcelado em até 12 vezes, tá bem? Vai ficar acho que 12 vezes de R$ 16 e a partir da quinta-feira, na verdade da sexta-feira da semana que vem, vai passar para o valor cheio, que é de 497. Tá? Então você tem a oportunidade, está adquirindo agora, de assinar o curso por 40% do valor. Tá? Posteriormente também terão outros ali que estão juntos nesse pacote, e o curso ele vai tratar toda a ideia de interpretação de sonhos dentro do judaísmo, tá? Desde a parte talmúdica, a parte do Zohar vai aparecer um pouco, mas principalmente a Torá e o Talmud. A gente vai ver principalmente nessas 2 referências. Já estou com os módulos todos separados dentro da plataforma do curso, só ainda não postei, não subi aulas, tá? Mas pretendo já estar iniciando o quanto antes, gravando todas as aulas e tal. O conteúdo já está todo aqui, é só gravar agora e ir subindo para vocês. Previsão de acabar ele totalmente até o fim desse mês aqui de julho, tá? Então, até quinta-feira que vem, tá? Por 40% do valor, posteriormente o valor cheio, R$ 500, ok? E vamos também estar vendo, além de Torá, Talmud, parte de inspiração divina, que é importante, né? A gente vai ver tudo, assim, vai servir para você tanto interpretar os seus sonhos, quanto os sonhos da sua mãe, do seu pai, dos seus amigos, e também, obviamente, tá utilizando isso como uma ferramenta para mudar a sua vida, tá? Não simplesmente, porque os sonhos, eles são mensagens de Deus, tá? Normalmente criptografadas, por isso que a ideia é ensinar a interpretar sonhos, vários tipos de sonhos. A gente vai ver desde o conceito geral, para achar qual
qualquer sonho, como interpretar, tá? Até coisas específicas, quando eu sonho com cobra, quando eu sonho com isso. E daí, por exemplo, o sonho com cobra tem uns 10, ali pelo menos umas 10 vertentes que dá para tirar ali de interpretação, tá bem? Então a gente vai estar vendo tudo isso lá. A ideia é que você fique capacitado a interpretar os seus sonhos e os sonhos das outras pessoas, tanto pela parte do conhecimento quanto pela parte da inspiração divina. Claro que por parte da inspiração depende muito da busca individual de cada um, tá? Muito do quanto você ora por dia, quanto você ora, o quanto você jejua, tá? Vai depender muito dessas coisas, o quanto você estuda de Torá, tá? O conhecimento ele vem junto com essas coisas. E, enfim, creio que não tenha muito mais para se falar a respeito disso. Bom, enfim, a ideia de interpretar sonhos é ver o que a mensagem que você está recebendo para agir de acordo, né? Eu sonhei 2 vezes com a mesma coisa, o que que significa, né? Enfim, espero que vocês gostem. Para os que já assinaram, tá? Sobre mentorias também, vou estar respondendo. Creio que vai já gravar algumas aulas, então peço que tenham paciência os que estão mandando mensagem sobre mentoria. Eu vi as mensagens de vocês, tá? Não achem que eu ignorei as mensagens dos que me enviaram ontem e antes de ontem. Eu vi todas, entretanto, tem essas coisinhas. Hoje, por exemplo, eu estava aqui fazendo as anotações para essa live. Essa live vai ficar salva, tá? Sobre dízimo vai ficar aqui para todos verem. As páginas para os assinantes, tá? Aqui tem um resumo de toda a live, é só tirar um print e imprimir, tá bom? Vou deixar no drive ali também dos assinantes, para facilitar também, tá? Daí você vai lá e pode baixar a imagem melhor, imprimir tudo certinho. Tá com a minha letra aqui, vai ser dessa forma mesmo. Enfim, pessoal, agradeço a presença de todos que ficaram até agora. Creio que passaram umas 500 pessoas diferentes por aqui, mas os que permaneceram mesmo até agora foram 39, 40 pessoas. Ok, pessoal, posteriormente talvez caixinha de pergunta para virem, enfim, tirarem dúvidas amanhã talvez, ok? E amanhã live novamente, provavelmente esse horário ou antes, ok? Agradeço novamente a presença de todos. Qualquer dúvida sobre o curso, você pode estar entrando no link disponível na minha bio, já adquirindo o curso, tá? Na pré-venda. Ele ainda não tem aulas postas lá dentro. E também pedir valores e coisas de atendimentos, mentorias, enfim. Eu vou ter o maior prazer de responder vocês, só peço paciência, compreensão, porque realmente o tempo está bem cheio e eu acabo tendo um pouquinho de delay, né, para responder todo mundo ali no privado em vista das coisas do dia a dia, das responsabilidades do dia a dia. Tá bem? Uma boa tarde a todos e Lechitra Ot.